sei se eu poderia falar isso, mas eu vou falar. A gente chamou o Zico pra comentar o jogo com a gente. E o Zico falou, cara, eu adoraria comentar o jogo com vocês. Mas eu não me sinto confortável de comentar o jogo do Flamengo, porque eu tenho receio, tenho medo dos comentários que eu fizer, às vezes, pesar na carreira do jogador no Flamengo. Doido, né, mano? Simplesmente o cara, porra... ele é muito diferente, mano. É bizarro. Porque, tipo assim, porra, o flamenguista sabe, né? Se o Zico virar e falar assim, pô, mano, fulano não tá bem, cara. Fulano não joga bem no Flamengo, não tá legal. Mano, esse cara mano. Esse cara mano. E aí, pô, o maluco sabedor do tamanho dele, ele simplesmente falou, cara, eu prefiro não fazer. Bizarro, né? Bizarro. E aí, pô, vou fazer o quê, né? Vou aceitar, né? Sejam muito bem-vindos e que cena patética que o Internacional protagonizou na mais uma eliminação no Campeonato Gaúcho, dessa vez pro Caxias nos pênaltis. E aí eles tiveram que brigar, né? Não ganham dentro de campo, tentam ganhar fora de campo, com uma cena lamentável que a gente viu. Um pai com uma bebezinha de cola entrando para brigar no meio da confusão. Tá de sacanagem esse pai, né? Não cuida da filha como deveria. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa receita absurda, né? Campeonato Carioca não tem premiação, mas o Flamengo transforma qualquer campeonato na sua própria premiação na parte financeira. A gente vai destacar também sobre o sorteio hoje à noite da Libertadores da América, onde o Flamengo vai começar o seu caminho, se Deus quiser, para o 4º título. Lembrando que a gente pode pegar até mesmo o Atlético Mineiro nessa chave de grupos. Sobre as meninas, né? Fizeram barba, cabelo e bigode. As meninas esculacharam, meteram 6-0 no Ceará. Zico tem uma preocupação profunda e por isso ele não é comentarista. O próprio Casemiro xnoviou o nosso ídolo, a nossa lenda. Sobre o Tanuri, a gente vai fazer aquela atualização sobre a parte médica, quatro dias já que o Gabigol não treina com o restante do elenco. E sobre o mercado da bola, a gente está correndo contra o tempo, porque dia 3 de abril termina, fecha essa janela. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Mas antes disso, se gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Nação rubro-negra, me desculpa falar esse termo tão chulo, mas essa torcida é do... Que torcida é essa do Flamengo? Para vocês terem uma ideia, Campeonato Carioca não existe premiação. E o Flamengo, mesmo sem ter premiação, consegue fazer de um campeonato que muitos jornalistas dizem que o campeonato não vale nada, um campeonato onde que a gente já conseguiu levantar em torno de 25 milhões de reais. Isso porque a gente tem o dinheiro da Band, que gira em torno de 20 milhões de reais, mais o dinheiro da bilheteria do Flamengo, que se não fosse pelas 3 partidas lá no Raulino de Oliveira, a gente teria um volume muito maior financeiro em relação à parte dos ingressos. Vamos lá para os números. Flamengo em 13 partidas no Campeonato Carioca, e parabéns, vocês são do caramba, irmão. Só o Mengão para em campeonato estadual conseguir faturar tanto. O Flamengo conseguiu colocar 445 mil torcedores em 13 partidas. E o lucro que o Flamengo teve foi de 4 milhões e 500 mil reais. Isso com ingressos. Galera, é muita coisa. O Flamengo consegue ter um poder absurdo em qualquer campeonato que participa. E o Campeonato Carioca não é diferente. Até porque a Ferg não dá premiação no Campeonato Carioca. Mas o Flamengo consegue receitas de outras formas, né? A principal delas foi com a venda dos direitos de transmissão para Bandeirantes. O Flamengo e o Fluminense venderam para Bandeirantes, o Flamengo ia ganhar mais, o Fluminense ia ganhar menos, o Fluminense se conformou, sabendo que a torcida do Flamengo é muito maior, mais Vasco e Botafogo. Bateram o pé no chão. Não quiseram receber em torno de 14 milhões de reais e agora estão recebendo apenas 7 milhões de reais da Cazé TV. Então, parabéns para você, torcedor do Flamengo, que consegue fazer com que essa máquina rubro-negra cresça cada vez mais e ir para cima deles. Ainda temos 2 jogos aí contra o Fluminense e com certeza essas receitas aumentarão exponencialmente. Nação, falando agora sobre a parte médica, vamos atualizar para vocês. Vocês estão vendo cenas aí do último treino do Flamengo, treino esse onde o Dr. Tanuri está tendo um trabalho redobrado lá no departamento médico, principalmente com a Arrascaeta.
muitos torcedores com uma pulga atrás da orelha, né? Porque pelo quarto dia o Gabigol não treinou com o elenco, mas eu falo para vocês, fiquem tranquilos, que essa semana ele vai retornar para os treinos com o grupo inteiro. Isso porque ele está fazendo aquele reequilíbrio muscular. Outros jogadores que tiveram ausentes foram Mateuzinho, que com essa fratura grave que ele sofreu, ele vai demorar em torno de 3 meses para retornar aos gramados. O outro é o Pulgar, com o dedo quebrado, não tem condições. E o outro é o Pablo, com um problema na coxa. Na coxa também, quem está com problema, e o Dr. Tanuri está quebrando a cabeça para colocar esse jogador em condições de jogar a final, é o Arrascaeta. Por causa da pubalgia, né, ele acaba sobrecarregando a coxa e a coxa acabou gritando. Vamos aguardar, porque o Arrascaeta é um dos principais jogadores do time do Flamengo e não tem substituto a não ser o Matheus França, mas como ele é muito novo, é muita responsa para as costas do menino. Mas eu enxergo que apenas ele é o substituto do Arrascaeta, até porque quando o Everton Ribeiro tentou jogar nessa função, não conseguiu desempenhar ela com excelência. E é isso, galera. Dr. Tanuri tentando, Flamengo ali com alguns desfalques, mas aquela preparação total, foco total nas partidas ali contra o Fluminense, que a primeira partida já vai ser jogado nessa semana. E você é daquele tipo de torcedor que prefere enfrentar um time mais fácil na fase de grupos da Libertadores? Eu digo isso porque hoje, às 21 horas, começa o caminho do Flamengo na Conmebol Libertadores da América. Isso porque hoje começa o sorteio. A gente vai saber quem vai ser o adversário rubro-negro. Lembrando que o Atlético Mineiro, como veio da pré-Libertadores, ele pode cair no mesmo pote do Flamengo. Vou falar para vocês todos os times que estão nos potes, né? Lembrando que se tiver no pote 2 ou no pote 3 algum brasileiro, esse brasileiro não pode cair com outro brasileiro na fase ali de grupos. Vamos lá saber quem são os prováveis adversários do time do Flamengo. Tá aí para vocês os 4 potes. Pote 1, Flamengo, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense, Independente Del Valle e o Olímpia. No pote 2, Libertad, Atlético Nacional, Internacional, Barcelona de Guayaquil, Racing, Corinthians, Colo-Colo, Fluminense. Lembrando que se cair o Fluminense, o Corinthians e o Internacional, se cair no grupo do Flamengo ou de qualquer outro brasileiro, eles vão para outro grupo, porque é proibido isso pelas regras. Somente quem entrou na pré-Libertadores, conforme eu falei, tipo o Atlético Mineiro. Vamos lá, pote 3, Bolívar, The Strongs, Melgar, Alianza Lima, Argentino Júnior, Metropolitanos, Alcas e Monagas. No pote 4, onde tem ali Atlético Mineiro, Liverpool, Desportivo Pereira, Nublense, Patronato, Sport Cristal, Cerro Porteño e DIN. E aí, galera? Qual o melhor dos cenários que você enxerga para o time do Flamengo? Digita aí qual time que vocês gostariam que caísse no grupo do Flamengo. Vamos fazer aquela resenha aqui embaixo do vídeo e para cima deles, Mengão. Lembrando para vocês também que essa fase de grupos ela vai acontecer nas seguintes datas. Do dia 4 de abril até o dia 29 de junho, da primeira até a sexta rodada. Oitavas de finais, do dia 18 até o dia 27 de julho. Quartas de final, do dia 22 até o dia 31 de agosto. E as semifinais, do dia 26 de setembro até o dia 5 de outubro. E aí, a grande final, dia 11 de novembro, no estádio do Maracanã. Então, pô, a gente tem que conseguir chegar nessa final, que seria um sonho, a gente jogar uma final de Libertadores no Maracanã. E isso começa, essa história começa hoje, que se Deus quiser, no final do ano, a gente vai conseguir levantar a nossa 4ª taça da Copa Libertadores da América. E nação rubro-negro, Casemiro, da Casé TV, que xnoviou o nosso Zico. Ele mesmo disse que nem saberia se poderia estar falando isso ou não, mas ele revelou o verdadeiro motivo para o Zico nunca ter comentado nenhuma partida do time do Flamengo. E realmente é uma preocupação profunda que a nossa lenda, o nosso maior ídolo de todos os tempos, ele tem com cada jogador. E isso porque ele revelou para o Casemiro o seguinte, vamos abrir aspas aqui para o Casemiro disse em relação a ele não comentar jogos, o Zico, né? Nem sei se eu poderia estar falando isso, disse aí o Casemiro, mas eu vou falar. A gente chamou o Zico para comentar o jogo. O Zico falou, eu adoraria comentar o jogo com vocês, mas eu não me sinto confortável de comentar o jogo do Flamengo porque eu tenho receio, eu tenho medo dos comentários que eu fizer, às vezes possa pesar na carreira do jogador do Flamengo. Disse o Casemiro antes de completar aí, defendendo o Zico, né? E a lógica é bem plausível o que o Zico falou. Até porque vocês imaginam se o Zico chega e dá ali, tece um comentário numa partida que o jogador não esteja tão bem,
o quanto que isso não iria pesar para a carreira do mesmo. E aí o Casemiro foi por essa linha, né? Flamenguista sabe, disse o Casemiro. Se o Zico virar e falar, fulano de tal não está jogando bem, ou não joga bem no Flamengo, esse cara está com a carreira bem comprometida, né? Ele usou outro termo aqui bem mais chulo. Ele, o Zico, sabe do seu tamanho, simplesmente falou que prefere não fazer. Cara, é por isso que o Zico é o Zico, né? É por isso que ele é um ídolo, é por isso que ele é um exemplo, assim como foi Ayrton Senna. O Zico também é um exemplo como pessoa, como caráter. Infelizmente a gente perdeu o Ayrton Senna muito jovem, mas o Zico continua com seu legado, mostrando para as pessoas que quanto mais a gente trata as pessoas bem, quanto mais a gente tem a empatia de se colocar no lugar dos outros, mais a gente tem a ganhar na vida. Até porque um pequeno momento na vida de erro, às vezes pode ficar marcado para sempre. E é isso que o Zico não quer fazer na carreira de nenhum jogador do Flamengo. E eu queria saber de vocês, está certo o Zico ou vocês acham que ele faz falta comentando os jogos do mais querido do Brasil? E nação rubro-negra fazendo agora um resumo do mercado da bola, mercado esse que a janela fecha no próximo dia 3 de abril, então é um alerta e a gente está correndo contra o tempo. Vou fazer um resumão aqui do que a gente está pretendendo em trazer e também do que a gente já gastou em contratações com essa janela. Flamengo está muito bem encaminhado com o Uribe, mas caso o Flamengo feche com o Uribe, não é certeza dele chegar antes do meio do ano, porque ele tem contrato com o Porto até essa data. Então, se ele fechar, o Flamengo teria que desenrolar com o Porto para liberar o mesmo. Ele está bem encaminhado. Um outro jogador é o Agostinho Rossi. Agostinho Rossi já é jogador do Flamengo, está meio escanteado lá no time do Cristiano Ronaldo, mas no meio do ano ele é certeza de chegar no time rubro-negro. Para quem não lembra, o Flamengo já fez 2 contratações nessa janela, mesmo um sendo já jogador do Flamengo, mas estava como empréstimo, que é o Ayrton Lucas, e o outro foi o Gerson. Foi aí o único reforço recebido pelo técnico Vitor Pereira, e o Gerson não está nos seus melhores dias. Só para vocês terem uma ideia, com essas 2 contratações, Ayrton e Gerson, o Flamengo gastou mais de 105 milhões de reais, fazendo assim que a gente não fique sobrando tanto dinheiro para fechar uma contratação urgente. Até porque o Flamengo sempre enxerga que a janela do meio do ano é a janela principal. Mas vamos torcer, né, para que a gente seja presenteado com bons reforços, mesmo antes desse dia 3 de abril, que é o final dessa primeira janela. E para fechar o vídeo com chave de ouro, realmente essa aí doeu, né? Um amasso do Flamengo feminino pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo meteu 6-0 no Ceará. Tá se aproximando do líder Corinthians. A gente sabe que o futebol feminino do Corinthians é muito antigo, né? É um futebol feminino bem avançado. Mas o Flamengo tá correndo atrás, tá na 3ª colocação com 12 pontos. É o mesmo número de pontos da Ferroviária, que é a 2ª colocada, e o Corinthians tem 15 pontos. Então, para cima deles, esse jogo a gente marcou os tentos com as seguintes jogadoras. Um gol da Soledad, um gol da Thaísa, 2 gols da Darlene e 2 gols da nossa musa Crivellari. Flamengo metendo 6-0, tá partindo para cima, tá com 5 jogos, 12 pontos. E a gente está fazendo um Brasileirão assim, arrebentando a boca do balão. Tomara que continue desse jeito. As meninas, assim como a base, nunca nos decepcionam. Eu desejo para vocês uma semana muito abençoada. Que Deus conceda ali para vocês uma semana repleta de bênçãos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!